O Brasil Eleitor História de hoje vai mostrar a história de servidores da Justiça Eleitoral que não se conhecem, mas que compartilham fatos e propósitos de vida muito parecidos. Eles viram a vida deles se misturar ao trabalho realizado na Justiça Eleitoral. Um deles virou presidente do tribunal depois de ter sido porteiro no prédio da própria corte. Quando você faz o que gosta, não existe coisa difícil. Existe risco de você aventurar a concluir o objetivo que você tem. Já o outro servidor vendia velas artesanais de porta em porta para pagar os estudos. Foi assim que ele virou servidor e começou a multiplicar o seu conhecimento em escolas públicas. O meu trabalho é extremamente desafiador e cada dia é um desafio novo, né? Então é gratificante. E o que dizer de uma pessoa que pediu demissão do emprego e foi para a cidade grande 30 dias antes de um concurso público, com a certeza de que o seu destino estava traçado? Eu costumo sempre dizer que eu amo o meu trabalho. Eu me identifico demais com a Justiça Eleitoral. E por falar em concurso, a nossa outra personagem entrou na Justiça Eleitoral depois de passar em 7º lugar. Um mês antes da prova, ainda teve que enfrentar uma perda muito grande. A fiscal ficou muito preocupada comigo porque eu chorava, eu engasgava de chorar, eu molhava a prova, ela trocava a prova, ela saía comigo, ia tomar uma água. E que tal conhecer o primeiro colocado no primeiro concurso público do TSE? Hoje o nome dele é referência quando o assunto é urna eletrônica. E me apresentei ao TSE e tive a grande oportunidade. Na época, o secretário Paulo Camarão me direcionou para a equipe de consultores da urna eletrônica. Já pensou ter que escolher entre ver o filho nascer ou trabalhar na primeira eleição presidencial pós-ditadura? O que você faria? E eu fui conhecer o meu filho 10 dias depois, porque naquela época se demorava uns 15 dias para totalizar, né? A briga com o antigo chefe e um cartaz na saída de um elevador. Essas duas situações mudaram a vida de um servidor público para sempre. Depois disso, ele conheceu o Brasil inteiro por meio do novo trabalho. Levar essa urna para lá é uma das coisas que mais me orgulha. E todos os testes que tem a região amazônica como destino, o Zé tá metido lá, porque eu adoro ver aquilo, adoro participar. A revista eletrônica da Justiça Eleitoral de hoje vai mostrar o quanto a vida é cheia de oportunidades para quem acredita que pode mudar o seu destino e como essa nova trajetória de vida se mistura com os desafios do trabalho, no caso dos nossos personagens, com o trabalho da Justiça Eleitoral. Não saia daí, porque as histórias vão surpreender você. Desembargador Meninão. Esse é o apelido carinhoso que o presidente do TRE de Pernambuco recebeu dos colegas magistrados. Ele não se importa, até porque o nome Meninão faz referência à alegria e à disposição que o presidente faz questão de conservar. Uma característica que vem desde a sua infância. E olha que ela não foi fácil, não. Ele teve que começar a trabalhar muito cedo para ajudar a mãe e os irmãos depois da morte do pai. Antônio Carlos da Silva é um menino que nasceu pobre e batalhador da vida, né? É uma história de que comecei a trabalhar com 11 anos e daí segui batalhando. Comecei com 11 anos que eu tinha que trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar os 6 filhos. Eu, quando entrei no tribunal, fiz um concurso, fui aprovado para auxiliar de portaria, mas sempre fui disposto no trabalho. Então, eu tive a oportunidade de ir no Palácio da Justiça, varrer o salão, e hoje tem um pleno. Eu sentei com o presidente do Tribunal do Júri da capital nesse salão, e hoje eu estou sentado como desembargador, certo? Tendo o privilégio hoje de presidir o TRE. Especialista em penal e juiz numa cidadezinha do interior de Pernambuco que nem hotel tinha, o novo juiz da cidade chamou a atenção da população por se vestir muito diferente dos outros colegas que passaram por lá. Mas antes disso tudo acontecer, Meninão teve que enfrentar um susto que a sua saúde lhe deu. Teve um problema 30 anos atrás, que foi quando eu senti uma dor na barriga. Que dor de barriga é essa? Que eu tive 2 paradas cardíacas, 2 choques anafiláticos, e até hoje ninguém sabe o que eu tive. Quando eu voltei a fazer o concurso, fiz o concurso, passei. E daí fui para o sertão. Eu peguei minha belina velha que eu tinha, botei um fogão de 2 bocas, botei um saco de pão,
uma rede, caixa de ovos, e me danei para o sertão que não sabia para onde ia. Né? No outro dia o juiz tinha que trabalhar. E lá em Parnamirim, esse município, tinha só a pensão Dona Jona para comer. Aí eu botei uma sandália havaiana, minha bermuda e a camisa polo. Cheguei lá, tomei café. Quando cheguei no fórum, o escrivão que me conhecia disse: doutor Antônio, o senhor foi para a pensão Dona Jana de sandália havaiana, bermuda. Por quê? Disseram que chegou um juiz muito moderno nessa vida. Mas a vida do juiz moderno no interior do estado terminava e um novo desafio começava, agora na capital Recife. Mas o juiz admite, o sertão lhe deu muita bagagem de vida. A Belinda Velha, que o levou apenas com uma rede e caixas de ovos, agora voltava carregada de conhecimento e experiência. O sertão é onde eu digo que eu aprendi a viver. Porque lá você tinha seus livros, o processo e as consultas, porque nesse mundo ninguém sabe tudo. A gente aprende, a gente cresce consultando colegas que merecem confiança. E quando eu consultava os colegas que mereciam confiança, eu dizia: você tem qual livro que você tem aí? Eu dizia: tenho esse, leia e despache. Isso fez com que eu me tornasse muito independente já na primeira instância. Eu não entendia a matéria eleitoral, tive que estudar a matéria eleitoral e tive que ganhar a simpatia dos servidores. Mas como eu sou um cara muito brincalhão, muito divertido, fui chegando devagarzinho, entrei numa sala do TRE, me lembro, olhando para cima e para baixo, o pessoal perguntou: o que é que está fazendo aqui? Eu disse: não, eu estou olhando isso aqui. Quem é você? Vocês não vão acreditar, eu sou o presidente desse tribunal. Daí eu quebrei toda aquela diferença que o povo tinha e de repente eu me vejo desembargador, que eu não pensei que seria desembargador nos antigamente e não pensei que seria presidente do TRE. E hoje eu digo uma coisa a você: se eu tivesse que fazer, fazia tudo de novo na área do direito. Quebrar paradigmas também faz parte da vida da diretora do TRE Potiguar. Às vezes é preciso sair do conforto de uma segurança para correr atrás de outros objetivos, pois foi o que fez essa mulher. E mesmo sem dinheiro para comprar uma máquina de escrever, para treinar para as provas do concurso que sonhava, a vida mostrou que a ajuda pode vir de quem a gente nem conhece. Não entendeu nada? Pois então, ouça essa história. Foi um concurso público bastante difícil, eu fui aprovada. Aí depois não fiquei entre as vagas, mas tinha a prova de datilografia. Eu não tinha a máquina de datilografia. E aí um dia passando por uma loja, eu vi aquela máquina, aí o homem perguntou: a senhora quer... Não, você quer comprar? Que eu tinha 18, 19 anos na época. Você quer comprar? Aí eu disse: não, é porque eu vou fazer uma prova de concurso e eu não tenho a máquina. O senhor aluga a máquina aqui? Aí ele fez: não, eu só vendo. Eu disse: então tá certo. Ele disse: mas vai fazer prova quando? Aí eu disse para ele fez: pode levar a máquina. Aí eu disse: mas o senhor disse que não aluga? Ele fez: não, mas pode levar. E passei aquele período todo treinando naquela máquina de datilografia. E quando chegou o dia da prova, eram máquinas diferentes, né? E o local que estava destinado para eu sentar era uma máquina igual a que eu tinha treinado todo aquele período. Eu já tinha dentro de mim que tinha passado, passei. Como é que você sabe? Eu disse: não, porque eu fiz, eu acho que eu não errei, eu acho que eu me dei bem e tudo mais. Depois da prova, Andréia voltou para Paraíba, mas tinha certeza que seria por pouco tempo. E não é que alguns meses depois, um telefonema abriria as portas para uma nova vida, agora de servidora da Justiça Eleitoral. E aí, quando eu fui para lá, eu já fui com minhas pernas todas bamba, porque eu sabia que era a minha notícia boa. E aí era a minha prima. Aí ela ligou, aí ela disse assim: Déa, saiu sua nomeação, saiu hoje sua nomeação. Foi uma das maiores alegrias que eu já senti na minha vida. E já que estamos falando em concurso da Justiça Eleitoral, o aprovado em primeiro lugar para a área de tecnologia da informação no primeiro concurso público do TSE virou um dos nomes de referência na criação da urna eletrônica, um equipamento que revolucionou as eleições no Brasil. Quando eu apresentei, eu tive a oportunidade de ser direcionado para a equipe de consultores que estavam trabalhando justamente num novo projeto, um projeto inovador, que era a automatização do voto, mais precisamente a urna eletrônica. É muito tempo dedicado à urna eletrônica, lá se vão mais de 2 décadas. E Giuseppe até brinca que já considera a urna
parte da família. Eu me considero ali um parente da urna eletrônica, né? Porque nós trabalhamos junto, tratamos do nascimento dela, acompanhamos a sua evolução e ela está já, digamos assim, adulta, já é, digamos, uma cultura já inserida no próprio cidadão brasileiro. Ela já faz parte da cultura do cidadão brasileiro, que não se imagina mais votando de outra forma, né? Que não seja uma forma tecnológica, digital. O sorriso largo e descontraído do coordenador de sistemas eleitorais do TSE tem motivo. Ele nunca imaginou que uma discussão com o chefe do antigo trabalho poderia mudar tanto a vida dele. E detalhe, para melhor. Eu estava no Ministério da Saúde nessa época, eu era coordenador lá, e tive uma discussão séria com o meu atual chefe naquela época. E resolvi ir para casa, esfriar a cabeça, era no meio da tarde assim, desci peguei o elevador, desci, e quando a porta do elevador abriu, tinha a agência da Caixa Econômica e lá com um cartaz, faça concurso para o TSE. Eu olhei e falei, vai ser agora. Entrei, fiz a inscrição, fiz o concurso e estou aqui há 21 anos. Zé Melo, como é conhecido hoje pelos colegas do TSE, diz que não acredita em destino. Mas na sorte, sim. Eu acho que eu fui um homem de sorte. A pessoa que prendeu aquele cartaz na frente do banco lá da Caixa Econômica mudou a minha vida para melhor. Mas eu devo a essa pessoa os últimos 21 anos muito feliz, muito realizado profissionalmente, fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu sei que faz a diferença para o país. O coordenador relata uma curiosidade que pouca gente sabe sobre a totalização dos votos. Um trabalho que começou há mais de 13 anos. Essa decisão foi tomada na escada do TSE, entre o segundo e o terceiro andar. Eu e o Toné, o Antônio Ézio, que é o consultor na época, eu dizendo, temos que fazer, ele falava, Zé, faz, que eu garanto a rede. Que a grande dúvida é, a rede do TSE vai aguentar? A rede da Justiça Eleitoral vai aguentar isso? E realmente aguentou. O que seria da gente se não acreditássemos nos nossos sonhos? Nem sairíamos do lugar, provavelmente. A vontade de ser servidor público foi o que impulsionou um vendedor a começar a estudar. E olha que tudo começou depois que ele ficou desempregado. Eu me descobri com esse desejo de fazer parte do serviço público cedo. Trabalhei numa empresa de cotação de seguros, não deu muito certo, depois fui vender consórcio. É complicado. Naquela época era mais ou menos como pegar o sonho de uma pessoa, colocar no papel e vender para ela de volta, né? E eu sempre fui péssimo vendedor, não tinha o menor talento. Nessa época que eu trabalhava com consórcio, eu me veio essa vontade de começar a estudar, porque eu sou brasiliense, né? E Brasília tem muito essa cultura de concurso, né? Acabou que nesse processo, tinha um ano mais ou menos que eu tinha começado a estudar, eu fui mandado embora. Aí eu peguei aquele dinheiro que tinha restado, que não era muita coisa, paguei um cursinho e dediquei 100%. O dinheiro acabou. Aí quando o dinheiro acabou, eu falei, bom, eu volto para um emprego que eu já sei a história, já sei o fim, ou eu continuo estudando? E eu falei, bom, eu preciso continuar estudando, mas eu preciso pelo menos de um dinheiro de ir para a biblioteca, pagar a passagem de ônibus e pagar um lanche. Que dúvida, sem dinheiro? Como estudar? Foi aí que o Wesley viu uma luz para a sua vida. Ele resolveu aprender artes manuais, resolveu fabricar velas. E foi com elas que ele conseguiu pagar as contas do dia a dia. Gente, esse negócio dá certo, né? Aprendi, vendia para um, vendia para outro. Comecei a visitar as empresas onde eu já tinha trabalhado, vender para os colegas. E assim eu fui conseguindo um trocadinho aqui, outro ali e continuei estudando. Nessa eu já vinha fazendo provas e já estava ali naquela, não passa por um ponto, não passa por 2 pontos. Foi quando saiu o edital do TRE. Quando eu entrei no TRE eu era muito jovem, né? Então tudo era transformação. Para mim essa daqui foi a escola da vida, né? Aqui eu aprendi valores, responsabilidade, né? E sabe o que esse brasiliense com sotaque goiano resolveu fazer depois de toda essa experiência de vida? Começou a levar conhecimento eleitoral para crianças e jovens de escolas públicas de Goiânia. Ele e outro colega do tribunal fazem visitas em salas de aula e explicam a importância do voto e as consequências de quem se vende na urna. Olha só a disposição do Wesley quando vira um multiplicador de conhecimento. Eu vim aqui pedir um favor para vocês.
para vocês ajudarem essas pessoas da família de vocês a votarem, seu pai, sua mãe, porque a verdade é que muitas vezes essas pessoas não sabem o quanto é importante. Imagine essa situação, ter que escolher entre acompanhar o nascimento do próprio filho ou trabalhar na primeira eleição presidencial logo após o fim da ditadura. E a função, nesse caso, era ser o responsável por toda a rede de dados do processo eleitoral que aconteceu em 1989. E o meu filho nasceu no meio dessa totalização da eleição de 89 de presidente. E eu fui conhecer o meu filho 10 dias depois, porque naquela época se demorava uns 15 dias para totalizar, né? Apesar da totalização ser informatizada, mas não tinha a votação informatizada que foi implementada em 96, com a urna eletrônica, com o advento da urna eletrônica. O diretor-geral do TSE conta que durante a eleição presidencial chegou a ficar 4 dias seguidos só indo em casa rapidamente para trocar de roupa, perdeu noites de sono, deixou de se alimentar direito e sentiu muitas saudades da família. Então a Justiça Eleitoral fez no centro de convenção uma coisa grandiosa para atender os jornalistas internacionais. Me parece que na época atenderam uns 2.000 jornalistas, tinha stand para jornalista, e aí a gente ficava lá, o CPD era lá e a gente processava tudo lá e divulgava tudo. Como era uma coisa muito nova, transmitíamos os dados por telefone, né, com aquele modem chiano, aquela coisa assim, eles totalizavam aquilo nos estados, transferiam para cá para a gente retotalizar aqui. Fazíamos totalização no estado e a gente fazia totalização nacional aqui. Então era muito tenso aquilo, né? E a gente não podia perder nenhuma informação em nenhum tempo. Já são mais de 30 anos de dedicação à Justiça Eleitoral e tudo começou na mineira Ouro Preto durante uma eleição municipal. Eu já trabalho há quase 30 anos, dediquei esses últimos 30 anos da minha vida à Justiça Eleitoral. Eu já fiz de absolutamente tudo, já vi de absolutamente tudo. E então eu tenho a oportunidade agora, na diretoria geral do TSE, de poder tentar solucionar e ajudar a solucionar alguns problemas, né? Agora você vai conhecer a história de Sandra, musicista e formada em matemática. A servidora nunca pensou em fazer concurso público. Queria mesmo era cuidar dos 2 filhos pequenos, na época, um com 2 anos e o outro com 4 anos. Mesmo assim, o pai fez a inscrição dela no concurso do TRE de São Paulo. 30 dias para a prova, uma fatalidade aconteceu e ela se viu sozinha para criar os filhos. Foi quando meu marido sofreu um acidente, né, cardíaco, ele morreu e eu me fui tomada de eu fiquei parada, perplexa, porque eu não tinha o que fazer. Eu pensando naquelas 2 crianças, o Lucas tinha 4, a Otto tinha 2 anos. E isso para mim foi um impacto muito grande, porque realmente me percebi que a partir daí eles só teriam a mim. E aí começou a fazer muito sentido fazer aquela prova. Apesar de todo o sofrimento, Sandra conseguiu passar na prova em 7º lugar. Mas dá para acreditar que ela só tomou posse 3 anos e meio depois do concurso? Acredite, o pessoal da Justiça Eleitoral levou todo esse tempo para encontrar a servidora. Eu recebi um telefonema, era do Tribunal de São Paulo, e a Alcione, eu lembro que foi ela que falou comigo ao telefone, e falou assim: meu Deus, finalmente eu te encontrei, que bom! Nós estamos há 3 anos procurando por você e né, a gente conseguiu localizá-la por meio do seu pai. A gente conseguiu encontrar no cadastro eleitoral, aquela coisa toda. E você, né, foi classificada em 7º lugar para trabalhar aqui, em 90, né, isso era 93 já, 3 anos e meio depois. Assim que recebeu o telefonema, Sandra não sabia o que fazer. Tinha receio de pedir demissão. Foi aí que o chefe do banco pôs fim àquela agonia. Falei para o meu chefe, olha, eu não sei, estão me chamando para o concurso, como é que eu faço? Aí ele falou, pede demissão, pede demissão. Aí eu falei, mas como é assim, eu posso pedir demissão? Não é chato? Aí ele falou, minha filha, você tem que pedir demissão, escreva assim, porque eu passei num concurso público, federal.
E ela se mandou para o TRE de São Paulo. Gostou tanto do trabalho, conquistou responsabilidade, que chegou a dormir no banheiro para não ir embora e terminar o serviço sem ninguém ver. Foram madrugadas e madrugadas assim. Até o aniversário de um filho aconteceu de surpresa dentro do trabalho. Eu lembro que teve um aniversário do meu mais novo, era muito próximo à eleição, era 23 de setembro. E eu não conseguia voltar para casa, eu chegava às 8, 9, 10 da noite, gente, não conseguia ir embora. E foi me dando... Aí eu lembro que um amigo meu, que trabalhava no tribunal, ele também gostava muito das crianças, o Baroni, ele foi pegar as crianças lá em casa, né? E veio com as minhas irmãs, veio todo mundo lá para o tribunal, aí nós cantamos parabéns para ele, fizemos uma festinha dentro do tribunal. Assim como tantos outros milhares de trabalhadores brasileiros se dividem para dar o melhor de si, seja no trabalho ou em casa. E é isso que faz a diferença na vida de cada um. O que fica marcado para sempre são os obstáculos vencidos, as derrotas, as vitórias. Aprender a gostar de onde está. Você não precisa olhar para o lado e falar que eu queria estar lá, não. Eu estou aqui, então eu vou gostar de estar aqui. E realmente encontrar, porque é perto da gente que estão as grandes pessoas, que estão as pessoas brilhantes, é perto da gente que está o melhor trabalho, sim. Eu sou entusiasta do serviço público bem prestado, aquilo de você trabalhar para o interesse da população, isso é minha vida, meu trabalho. Nosso negócio é segurança, não é a votação. Porque totalizar uma votação em suma, em tese, totalizar uma votação de qualquer é muito simples, não tem muito mistério, mas o grande diferencial é a segurança, né? Minha preocupação é trabalhar com servidor de ponta. Qual é o servidor de ponta? São os servidores dos cartórios do interior. E eu fiz ver a ele que essas pessoas são realmente a máquina impulsora da eleição. Gosto de fazer eleição, gosto de estar junto do eleitor, gosto de sentir, né, como é feita uma eleição, a cada eleição. Já estou há 26 anos no tribunal, né, e cada dia é um aprendizado novo, cada dia é uma história boa a se contar. Então, esses bons exemplos que vieram de presente através da justiça eleitoral fazem parte do que eu sou hoje, né? A equipe de mesários, geralmente, eles levam para o dia da eleição lanchinhos e tudo mais, porque eles passam o dia ali, além de receber o apoio da Justiça Eleitoral, alguns deles sofisticam, levam um almoço, um lanche, alguma coisa assim. E essa equipe, que nós estamos citando aqui dessa sessão, levou para o local, para a sessão eleitoral, um micro-ondas para esquentar o almoço. Eles colocaram no canto da sala e a urna no outro. A senhora entrou, não conhecia bem a urna eletrônica, foi no micro-ondas, e fez lá, eu acho que o voto mais quente da história. Da sessão eleitoral, né, que eu vou votar, aquele barulhinho que eu vejo escrito fim, isso para mim, eu saio sempre muito emocionada. Porque essa é a riqueza que a gente deixa, certo? Como cidadão, continuar fazendo justiça, certo? Aprimorando, certo? E, como diz a vida, a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não tem como não se emocionar com esses depoimentos, não é mesmo? São histórias de vida, assim, que valem a pena serem contadas. O Brasil Eleitor História de hoje, a revista eletrônica da Justiça Eleitoral, fica por aqui. Até a próxima. Tchau!